Vamos passar a última mesa do evento e essa mesa tem um grande desafio, porque se as outras podiam atrasar, essa não pode, porque o auditório fecha às 18 horas. Então, nós vamos passar a apresentação do sumário para tomadores de decisão sobre a Agenda de Serviços Ecossistêmicos e Capital Natural do Brasil, que foi elaborada pelo senhor Braulio Dias, que também está no TIB desde o início, né, desde o nascedouro do projeto. Então, vamos convidar então, o Braulio para a sua apresentação. Bom, boa tarde a todos. Já devem estar meio cansados, né? Um dia inteiro aí de discussões muito boas, né? Eu acabei de voltar de uma aula que estava dando lá na UNB, mas é bom estar aqui de volta. Eu vou fazer uma apresentação que é num nível mais abrangente e eu vou enfatizar duas coisas. Uma é a questão do contexto, né, dos fatores que estão por trás dessas discussões e das oportunidades e dos desafios, e depois vou entrar numa discussão de recomendações, tirando das lições aprendidas dos projetos, mas também olhando com um olhar mais amplo, né, da realidade aqui do Brasil e da realidade global. Tá bem? Como é que eu faço aqui? Muito bem. Só que eu não posso ficar na frente do... na frente aqui, pronto. Então vamos lá. Começando, e peço desculpa de saída que várias coisas que eu vou falar, vocês já estão cansados de ouvir, mas faz parte desse resumo de contextualização. O primeiro é que o Brasil é campeão da biodiversidade. Então isso é um fato que não pode ser ignorado. Tem números diferentes por aí, né? Mas o que interessa é que o Brasil é campeão. Esse é o mapa de distribuição de riqueza de espécies de vertebrados, animais vertebrados no mundo. Então, América do Sul, especialmente a Amazônia, mas também Mata Atlântica, são as regiões mais ricas do mundo. Não resta dúvida. Plantas. Esse é um mapa recente da distribuição do número de espécies de plantas vasculares, quer dizer, plantas com flor, coníferas e samambaias, em todas as Américas. Então, Brasil é o campeão em termos de número de espécies, entre parênteses é o número de espécies endêmicas. O Brasil também ganha na quantidade de espécies endêmicas. Então, isso também é importante, quer dizer, uma coisa é a riqueza da biodiversidade, outra coisa é o endemismo, quer dizer, muita da biodiversidade que temos no Brasil não tem em nenhum outro lugar do mundo. Então, isso é um fator também que tem que ser levado em consideração, é um diferencial competitivo, digamos, para o Brasil. Claro que relacionado com essa biodiversidade, nós temos os serviços ecossistêmicos. E ouvimos sobre isso o dia todo. E isso é muito relevante porque ainda não é muito compreendido, mas é onde tem os maiores impactos de benefícios para a sociedade, para a economia, para a redução de riscos, por exemplo, com relação a mudanças climáticas, etc. Só que é a área que nós temos menos informação. Então, acho que é importante também a gente ter essa clareza. Nós temos muita informação sobre biodiversidade, mas não temos tanta informação sobre serviços ecossistêmicos. A gente conhece mais sobre as relações entre ecossistemas e água, carbono, polinizadores. Recentemente conseguimos consolidar um avanço grande. A apresentação do DF da Maria sobre áreas de recarga de aquífero, uma outra boa ilustração de um serviço ecossistêmico valioso, que também temos bastante informação, né? Só que falta consolidar mais essa informação a nível nacional. Mas muitos outros tipos de serviços ecossistêmicos a gente conhece na teoria, mas os estudos disponíveis são locais e não temos ainda uma consolidação dessa informação. Por outro lado, nós temos o processo da perda dessa biodiversidade e junto com a perda da biodiversidade dos ecossistemas, nós temos a perda
dos serviços ecossistêmicos. A forma mais usada de monitorar isso é usando satélite para monitorar desmatamento, perda de ecossistemas, né? E isso tem recebido atenção crescente, e lógico, o Brasil é campeão, infelizmente, né? Em termos de área desmatada anualmente, né? Não somos campeões em termos percentuais. Infelizmente, tem alguns países que desmatam mais percentualmente, mas em termos de área absoluta desmatada, não há dúvida nenhuma, né? Felizmente, o Brasil tem um dos melhores sistemas de monitoramento por satélite de cobertura vegetal, de desmatamento e queimadas do mundo. Isso é feito consistentemente desde meados dos anos 80. Então, é uma série histórica fantástica que nós temos. Então, isso é um valor para nós, né, esses dados. E isso foi consolidado recentemente com a iniciativa do MAP Biomas, né, que consolidou informações desde meados dos anos 80 até os dias atuais. Então, a gente tem condição de contabilizar e monitorar com muita precisão essa perda de biodiversidade no nível de ecossistemas. Só que a perda de biodiversidade também se dá no nível genético. Isso é mais difícil de monitorar. Esse é um gráfico mostrando perda de variabilidade genética de plantas domesticadas, cultivadas nos Estados Unidos no último século. Então, em cima, a largura da barra mostra a quantidade de variedades para cada espécie de vegetal. Então, nós temos beterraba, nós temos repolho, milho, alface e assim por diante, tomate, pepino, etc. Veja, e aqui tem os números, 544 variedades de repolho há um século atrás nos Estados Unidos. E aqui embaixo é o que tem no final do século passado. A perda é de mais de 90%. Na maioria dos países não temos essa qualidade de dados. Nos Estados Unidos, o Departamento da Agricultura americana tem esses registros. Na maioria dos países, infelizmente, não temos esse registro, mas o fenômeno é global. Outro lado importante e positivo do Brasil é o esforço de criar áreas protegidas e terras indígenas. O Brasil é o país que tem o maior sistema nacional de áreas protegidas continentais. Em termos de áreas marinhas protegidas, Estados Unidos e Austrália, França e Inglaterra e Grã-Bretanha ganham da gente. Mas em áreas continentais, o Brasil ganha disparado. Então, isso também é um valor enorme que nós temos. Claro que nem todas as áreas bem manejadas, bem utilizadas em todo o seu potencial de ecoturismo, de pesquisa, de serviços ecossistêmicos. Por outro lado, o Brasil tem uma legislação que exige que os proprietários de terra protejam o meio ambiente. Isso está na nossa Constituição, está no princípio da função social da propriedade, que diz claramente que os proprietários e gestores de terra são obrigados a proteger o meio ambiente. E foi criado na última reforma do Código Florestal a obrigatoriedade de registro de informação do cadastro ambiental rural. Então, esse é um instrumento também fantástico que nós temos aqui no Brasil. Claro que tem que ser validado, né? Tem que a questão dos projetos de restauração tem que ser estimulados, mas é uma base legal fantástica para se trabalhar. O Brasil tem um dos melhores sistemas de avaliação de espécies em risco de extinção. Nós temos feito isso desde 1968 e os últimos registros para flora, esse é o livro vermelho da flora do Brasil ameaçado de extinção, publicado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro em 2013, que embasou a lista oficial publicada em dezembro de 2014. São mais de 2.000 espécies reconhecidas como ameaçadas de extinção nas próximas décadas, se medidas não forem tomadas para reverter o processo. No ano passado foi publicado a última versão do livro vermelho da fauna do Brasil ameaçada. Mais de 1.000 espécies ameaçadas, são mais de 4.200 páginas nesse relatório. É muita informação. Para cada espécie, quais são as ameaças,
área de ocorrência, iniciativas de conservação, etc. Então, essas são riquezas de informação que podem nos ajudar a orientar toda essa agenda. O Fórum Econômico Mundial, todo ano, faz essa avaliação, entrevistando empresários sobre riscos. Quais são os fatores de risco para o setor empresarial. E questões ambientais, consistentemente, como perda da biodiversidade, eventos climáticos extremos, etc., são crescentemente reconhecidos pelo próprio setor produtivo como grandes fatores de risco para eles, né? Então, isso é importante, esse reconhecimento. Agora, nós enfrentamos a realidade dessa perda da biodiversidade, e vou dar 2 ou 3 exemplos, né? Na área de pesca, a sardinha verdadeira sempre foi o nosso maior recurso pesqueiro. Elas têm população na costa sul-sudeste do Brasil, basicamente de Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro. Estoques imensos, mas que, a partir do final dos anos 70, só vem declinando. Hoje, nós temos menos de 1/4 dos estoques de sardinha que nós tínhamos no final dos anos 70 e início dos anos 80. Então, isso é sobrepesca, isso é má gestão. Financiada por quem? Pela viúva. É o governo que financia o combustível dos barcos, é o governo que financia a construção de novos barcos pesqueiros e compra de equipamentos de pesca. Tá? Então, tudo isso é pago pela sociedade brasileira. Para quê? E o resultado é esgotamento do recurso natural. Outro exemplo, floresta de araucária. Era a nossa floresta com o maior volume de madeira por hectare no Brasil. Olha um exemplo de uma árvore. Perdemos mais de 93% dessa floresta. No estado do Paraná, perdemos mais de 97% dessa floresta. E a maior parte do que sobrou é floresta secundária. Tá? É uma parte muito pequena, floresta primária. Portanto, nós exploramos recursos biológicos como se eles fossem recursos minerais, não renováveis. Então, isso é um erro de gestão. De novo, a extinção praticamente econômica da floresta araucária, financiada com recursos públicos, né? O Jared Diamond tem vários livros muito interessantes. O mais famoso dele chama Colapso, em que ele reanalisa a história de muitas sociedades, mostrando que o colapso dos recursos naturais está por trás do colapso de muitas dessas sociedades. Quer dizer, eles utilizaram de forma não sustentável os seus recursos naturais, esgotaram os recursos e essas sociedades entraram em colapso. E esse é um fenômeno que continua acontecendo até os dias de hoje. O Garrett Hardin publicou um texto muito famoso chamado Tragédia dos Bens Comuns, em inglês só Tragedy of the Commons. E ele demonstrou nesse texto que normalmente a gente acha que essa destruição da natureza, dos recursos naturais, é devido à ignorância. As pessoas não conhecem direito os recursos e tomam decisões erradas. Ele argumenta que não, e tem vários estudos que demonstram isso. A maioria das decisões sobre os recursos são decisões racionais, só que feitas sobre uma perspectiva individual, de lucro, de benefício individual e de curto prazo, ignorando os interesses coletivos, né? E a Elinor Ostrom ganhou o Prêmio Nobel da Economia em 2009, trabalhando com a solução da tragédia dos bens comuns. E para ela a solução é simplesmente boa governança. Não tem outra solução. Você tem que ter boas leis, você tem que ter sistemas de tomada de decisão que sejam participativos com vários setores da sociedade e que tomem em conta a ciência, né, e que levem a decisões de boa gestão dos recursos. Nessa linha, eu chamo a atenção do livro publicado ano passado pelo Steve Pinker, de Harvard,
sobre o novo iluminismo. O subtítulo é Em Defesa da Razão, da Ciência e do Humanismo. Acho que é isso que a gente precisa. Essa é a linha do tempo de evolução internacional de tratamento das questões de sustentabilidade. Não vou entrar em detalhe, todos conhecem. Os ODS, todos conhecem, foi um marco, a partir de 2015. E biodiversidade está em tudo. Nós temos 2 grandes objetivos totalmente dedicados à biodiversidade, marinha e terrestre, mas tem biodiversidade ligada à sustentabilidade agrícola, à segurança alimentar, fornecimento de água, cidades sustentáveis, etc. E nós temos as metas internacionais de biodiversidade, as metas de Aichi, né? Também muito bem articuladas. Agora vão vencer em 2020, o ano que vem, e nós vamos ter uma negociação para renovar essas metas. É uma oportunidade para todos influenciarem nessa discussão. Deixa eu dar um exemplo de boa governança. Isso aí são desenho da várzea no médio rio Juruá, no estado do Amazonas. E tem uma quantidade enorme de lagos, formados pelos antigos meandros dos rios. E nesses lagos é que você tem a procriação, por exemplo, de pirarucu e outros peixes grandes. Então, simplesmente, são acordos de pesca entre governo e as comunidades locais de pescadores, com um acordo sobre o quanto que tem que ser preservado, quanto que pode ser usado na exploração para subsistência e quanto que pode ser usado para população, para consumo comercial, com o monitoramento. Então, eles fazem o monitoramento sistemático das populações. E esse gráfico mostra os círculos maiores, é onde tem população maior de pirarucu, e os círculos verde são lagos protegidos, os círculos amarelos, lagos de produção de subsistência, e os círculos vermelhos, de exploração comercial. Então, está óbvia a relação aí entre conservação e renovação do estoque. Em 5 anos, você consegue recuperar um estoque sobreexplotado de pirarucu. Costa Rica tem feito isso com pagamento por serviço ambiental para recuperar florestas. E tem vários estudos bem feitos mostrando que, de fato, esse sistema, se for bem planejado, pode ter boa efetividade. Já foram dados vários exemplos, eu não vou me alongar aqui, mas a questão da água, energia, alimentos, né? Estudo, depende basicamente desse serviço ecossistêmico. Vou dar um exemplo de polinização. Isso aqui é um cafezal, em plena florada. Os cafezais próximos de vegetação nativa, em média, tem 30% a mais de produção de café. Essa é uma diferença enorme para o produtor, enorme. É a diferença entre prejuízo e lucro, né? E a questão é simplesmente proteger áreas de ecossistemas naturais vizinhos ou de restaurar essas áreas, né? E muitas outras plantas cultivadas aqui no Brasil e no mundo dependem desse serviço. O papel das unidades de conservação já foi discutido, não vou me alongar aqui, mas são vários e cada vez mais a gente tem conhecimento disso. Então, a unidade de conservação não deve ser vista como um custo para o país, ao contrário, né? Ela traz inúmeros benefícios. Então, vou terminar com algumas recomendações. Cada projeto e cada elemento do projeto fez avaliação dos resultados e foram feitas análises, né, das lições aprendidas e recomendações, e vocês ouviram aqui nos painéis anteriores. E eu vou pensar aqui alguns elementos que eu julguei mais importantes dessas avaliações. Contas econômicas ambientais. Eu acho que uma grande oportunidade é trabalhar na regulamentação da lei que criou o Produto Interno Verde, né, que foi criado sem definir com clareza do que se trata. Mas é uma grande oportunidade de amarrar isso com as contas econômicas ambientais, que a gente já está começando a produzir graças ao apoio desse projeto. Dar continuidade às contas econômicas ambientais de água, florestas e energia, que ainda não foram concluídos e publicados. Eu sugiro que se dê atenção para a possibilidade de produzir contas econômicas ambientais da produção de alimentos no Brasil e da questão
da saúde humana e a relação com os serviços ecossistêmicos. E eu acho que há uma grande oportunidade de usar os resultados das contas econômicas ambientais de água para melhorar a implementação da política nacional de recursos hídricos e, em especial, a questão da cobrança da taxa de água, que tem sido muito difícil no Brasil. Na questão de ordenamento territorial, nós temos muitos instrumentos no Brasil, né? Mas é preciso melhorar a efetividade desses instrumentos. Em alguns casos, é preciso melhorar a base legal para alguns desses instrumentos, né? Zoneamento ecológico econômico, por exemplo, é um estudo. Se você não tiver uma lei de ordenamento territorial aprovada com base no zoneamento, ela não tem a efetividade que poderia ter, né? A questão de mapeamento dos serviços ecossistêmicos é um grande desafio. Eu acho que precisa mais atenção, né? E a incorporação dessas abordagens de inclusão do serviço ecossistêmico no contexto do planejamento público, né? No plano plurianual, nos vários setores. Uma grande oportunidade é na área de melhoria dos instrumentos econômicos. Por exemplo, a revisão do Código Florestal em 2012 tem um capítulo inteiro, o capítulo 10, em que o Congresso autoriza o Executivo a criar ou ampliar o uso de instrumentos econômicos para promover conservação, restauração e uso sustentável da nossa vegetação. Passaram-se vários anos e até agora a gente não viu muita coisa. A lei do SNUC tem artigos prevendo cobrança daqueles que se beneficiam da água protegida dentro das unidades de conservação, né, inclusive para geração de energia, né? Então, isso precisa ser regulamentado para que haja um retorno econômico para os esforços de conservação, porque conservação tem custos. Se a gente não trabalhar melhor, quer dizer, achar que o orçamento do Ministério do Meio Ambiente vai fornecer o recurso necessário para viabilizar o que é necessário para fazer uma conservação efetiva no Brasil, isso é uma ilusão. Nós temos que consolidar os instrumentos econômicos. Compras governamentais sustentáveis tem um potencial enorme. Pelo menos 10% da economia brasileira está associada a compras governamentais, talvez mais. 10% eu acho que é uma estimativa conservadora, né? Já existe marco legal permitindo o uso de critérios de sustentabilidade, mas isso precisa ser muito mais estimulado e temos que desenvolver melhor as ferramentas para promover isso. Mas o potencial é enorme. Isso cria todo um mercado para produtos diferenciados de origem mais sustentável. Então, a possibilidade de criar ou utilizar novos mecanismos. Por exemplo, em 2015 foi aprovada a Lei da Biodiversidade, sobre regras de acesso a recursos genéticos e repartição de benefício. Nessa lei foi criado o Fundo Nacional de Repartição de Benefício, que é um instrumento que tem um potencial enorme, porque não é só para receber recursos das empresas e dos laboratórios a título de repartição de benefício. Esse fundo pode receber recursos públicos, recursos internacionais, recursos de várias origens. E a finalidade é investir em conservação, recuperação, capacitação e pesquisa, né? Então, tem um potencial enorme que eu acho que a gente precisa explorar mais. As propostas ligadas ao Fundo Azul, na parte marinha, por exemplo, tem um potencial também muito grande que a gente precisa consolidar. Então, eu acho que essa consolidação de novos mecanismos, e o Brasil tem tido até que uma criatividade razoável nessa área de mecanismos. Nós temos, metade dos estados brasileiros tem ICMS ecológico, né? Nós temos vários fundos ambientais, né? Embora a maioria dos fundos ambientais criados nunca foram implementados, isso também é um potencial, estão criados em leis estaduais, municipais, federais, mas nunca foram implementados. É um potencial enorme aí. Tirar do papel e botar para funcionar esses mecanismos, né? Setores como o recurso pesqueiro, por exemplo, precisam de uma grande aliança nacional. Quer dizer, o governo precisa parar de financiar a sobrepesca, claramente, precisa financiar sustentabilidade no setor pesqueiro e aproximar a área ambiental com a área pesqueira, porque a recuperação dos estoques pesqueiros só virá com ações de conservação. Se a gente não melhorar essas ações de conservação, não teremos a recuperação de estoque, né?
Bioeconomia, né? Acho que vários já falaram aí. O Brasil tem um potencial enorme nessa área de bioeconomia. Nós temos a maior riqueza de biodiversidade, nós temos uma comunidade acadêmica sofisticada, em média o Brasil produz 2% da ciência mundial, mas na área de conservação da biodiversidade a gente produz 10% da ciência mundial. Na área de agricultura tropical a gente produz 10% da ciência mundial. Então nós temos algumas áreas de excelência em ciência. E temos uma economia bastante sofisticada, né? Agora, um dos problemas era as regras de acesso ao recurso genético. Isso foi melhorado com a nova lei. Está faltando incentivos. Por exemplo, Zona Franca de Manaus foi estendido ad eterno, né, o funcionamento, o incentivo da Zona Franca. E lá está previsto que as empresas têm que investir em ciência e tecnologia. Só que elas não investem em nada que tenha a ver com a Amazônia, com a biodiversidade da Amazônia. Mas poderiam. É uma questão de decisão, né, de estratégia política, empresarial para fazer isso. Setor privado, eu acho que uma recomendação é a continuidade e fortalecimento da Iniciativa Brasileira de Negócios e Biodiversidade como um instrumento de divulgação, capacitação cada vez maior do setor. Trabalhar com a agenda de capital natural, né, e a ligação disso com sustentabilidade, com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Uma visão regional, porque o Brasil é muito grande, muito diferente. A necessidade, já foi dito aqui na mesa anterior, nós temos que atingir os líderes das empresas, né, para mudar a cultura em cada empresa. Eu acho que a gente teria que pensar em opções de como perenizar as parcerias construídas durante esse projeto do TIB regional local, com a CNI, com a FGV e outros parceiros. Existem vários mecanismos de diálogo no Brasil que precisariam ser priorizados e fortalecidos, né? Como a coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura. O setor privado poderia criar prêmios específicos para as empresas que estão dando mais atenção para a inclusão de serviços ecossistema, né, nos seus planejamentos e práticas. Capacitação, aí tem um potencial enorme, aproveitar todas as lições aprendidas nas escolas de administração pública, de administração de negócios, nas universidades, os instrumentos do Sistema S, né, SEBRAE, SES, SESC, SENAI, SENAR, cursos à distância, etc. Várias áreas de priorização aí para outras na parte de pesquisa, que tem fragilidades que a gente deveria pensar melhor, mas eu vou passar rápido. E para a sociedade como um todo, eu acho que a sociedade tem que se apropriar mais dessa temática, tem que entender mais. Aí tem a questão de nomenclatura e como comunicar melhor essa temática que é complexa. Eu acho que um desafio para nós é conseguir gerar informação mostrando quem se beneficia e quem paga a conta com relação ao aproveitamento de recursos naturais e serviços ecossistêmicos no Brasil. Porque claramente tem gente que está se beneficiando, mas tem muita gente que está pagando o custo e não está se beneficiando. Acho que se a gente conseguir ter informações mais claras nesse sentido, eu acho que diferentes setores, grupos de interesse da sociedade poderão se engajar melhor nessa questão. Só para terminar, eu acho que se o ministro da Economia, Paulo Guedes, tiver sucesso, como eu espero, nas reformas econômicas que ele está propondo, nós vamos sair dessa situação pré-falimentar, que não temos orçamento, não temos condição de pensar direito em políticas públicas, para uma situação de um Estado que tem condição de realmente planejar melhor políticas públicas. Então, eu acredito nesse futuro. Os Estados Unidos anunciou recentemente o apoio e adesão do Brasil à OECD. A OECD tem níveis muito altos de padrões para os países e as empresas, em termos de competitividade, sustentabilidade. Eles têm manuais muito detalhados na questão de biodiversidade, na questão de mudança climática. Então, o Brasil entrando para esse clube, necessariamente o Brasil vai ter que melhorar, né? Se o Brasil não tiver intenção de melhorar, então é melhor nem entrar no clube, porque vai ser expulso, né? Então, eu acho que para entrar tem que ser uma coisa séria. E isso vai ser, eu acho que, muito bom para o Brasil.
Eu acho que a expansão das contas econômicas ambientais e a regulamentação do produto interno verde vai ser muito bom. O Ministério da Economia lançou mês passado a cartilha de finanças verdes com as lições aprendidas nesse setor. Então, é um setor ainda minoritário na economia, mas com grande potencial. Nós podemos almejar ser campeão mundial na área de bioeconomia. Eu participei do primeiro prêmio brasileiro de bioeconomia o ano passado, fiquei bem surpreso com a diversidade de bons projetos, né? Nós podemos também ser campeão da gestão efetiva de áreas protegidas. Nós temos muita área protegida, mas muita área mal manejada, mal aproveitada. E podemos, sim, ser campeão também de produção e exportação de alimentos e fibras, mas com diversificação, resiliência e agregação de valor no Brasil, e não ser meramente exportador de matéria-prima sem agregação de valor, como a gente está fazendo hoje. E, para terminar, o Edward Wilson, de Harvard, que é um dos maiores pesquisadores na área de biodiversidade, publicou recentemente um livro chamado Half Earth, Metade da Terra. A proposta dele é, se a gente quiser proteger o resto de seres vivos que existem nesse planeta, os humanos têm que se contentar com, no máximo, metade do planeta. Essa é a proposta dele, bem simples. Porque se a gente continuar a expandir nossa ocupação do planeta, as outras espécies não têm a mínima chance. E eu divido o Brasil em 3 partes. A Amazônia brasileira, nós já estamos lá. Nós já temos metade da Amazônia em área protegida, unidades de conservação e terras indígenas. Precisa melhorar a gestão, mecanismos inovadores de financiamento, né, de renda, etc. O mar brasileiro, nós estamos a meio caminho. Tá? Existem muitas oportunidades, mas é uma área em que a gente começou a trabalhar, digamos, mais recentemente. Precisamos de mecanismos, precisamos melhorar a parceria entre Marinha do Brasil, Instituto Chico Mendes e outros parceiros, criar um fundo azul, etc. Precisamos resolver o problema do saneamento, que é a maior fonte de poluição no mar, e precisamos resolver o problema de recuperação dos estoques pesqueiros. Né? O resto do Brasil extra-amazônico é basicamente terra privada. Então, o desafio está em cima do setor privado. Nós temos, sim, que olhar como melhorar as políticas públicas, porque isso é determinante, melhorar a questão dos incentivos econômicos, mas a iniciativa, francamente, tem que estar com o setor privado. Ou o setor privado acredita que ele tem esse papel, que ele tem essa oportunidade de fazer do limão uma limonada e fazer isso gerar benefícios, investir nisso, ou então esse Brasil extra-amazônico não vai ter chance. Obrigado. Então, agradecemos ao professor Braulio Dias, convidamos a tomar seu lugar à mesa, convidamos o senhor Anselmo Turro, diretor do programa Florestas Tropicais da GIZ, para moderar esta mesa, que faz os comentários sobre as recomendações e desafios apresentados no sumário. Convidamos a senhora Marina Grossi, presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para Desenvolvimento Sustentável, CEBEDS, para tomar lugar à mesa. Senhora Regina Cavini, oficial sênior de programas da ONU Meio Ambiente no Brasil. Senhora Ana Luísa Champloni, coordenadora-geral de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia. O senhor Fábio Scarano, representante da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. E, por fim, o senhor Rodrigo Vieira, coordenador-geral do Departamento de Conservação e Ecossistemas do Ministério do Meio Ambiente. Ele é o que corrigindo, em representação do Ministério do Meio Ambiente, o senhor Eduardo Camerini, secretário de Biodiversidade.
Sucesso aí. Muito obrigada. Desafios é para frente. Oi, já. Então, boa noite a todos e a todas. Da minha parte também, meu nome é Anselmo, eu coordeno o programa Florestas Tropicais da GIZ. É um prazer estar aqui, uma honra de moderar essa mesa de encerramento, temos muito para discutir, foi um dia longo, cheio de... Eu queria realmente insistir de terminar numa nota bem positiva, gente, porque... Assim, o que eu vi hoje de iniciativas interessantes, de gente que se move nas regiões, no setor privado, no setor público, para fazer acontecer essa agenda tão importante, então isso me deixa bastante otimista. Então, estamos aqui, não é para encerrar no sentido de enterrar o TIB. Estamos aqui, na verdade, e às vezes eu tinha um pouco medo quando o pessoal falou que aquele nosso grande legado está num caixão. Isso, para mim, é uma palavra muito definitiva, sei lá. Eu usaria mais o legado do TIB está num tesouro para nós que a gente vai usar daqui para frente. Ou seja, o grande desafio dessa mesa, eu acho que é, digamos, dar a fita vermelha em volta desse nosso tesouro, e entregar, digamos, todo esse legado que foi desenvolvimento em projeto agora para políticas públicas e conseguir mesmo a internalização dessas recomendações todas. As recomendações agora foram apresentadas de uma forma brilhante do Braulio Dias. Para quem não sabe, Braulio Dias, além de ser um grande parceiro da cooperação alemã, ele é professor da UNB. Ele já assumiu bastante responsabilidade administrativa, foi secretário da Biodiversidade e também secretário da CBD durante 4 anos, acompanhando, inclusive, 5 anos, desculpe, e negociou essa convenção junto com as partes. Então, eu tenho uma mesa dos sábios que tem que fazer essa fita vermelha agora, e tirar as conclusões das conclusões e nos guiar agora para os próximos anos. Eu vou apresentar os nossos participantes da mesa. Eu gostaria, obviamente, de dar as boas-vindas mais uma vez para o nosso secretário Eduardo Camerini, novo secretário desde uma semana, que já acompanha e prestigia esse evento importante, muito agradecido por isso. Mas eu gostaria mesmo assim de manter, digamos, o que foi previsto. Ele dá a palavra bem no final para o encerramento e agora apresentar e começar um pouco essa nossa rodada de perguntas. Eu tenho uma instrução da sequência com a Ana Luísa. Mas não é para ir embora depois, não é para participar. Tá? Então, Ana Luísa, então você tem a tarefa agora de comentar um pouco o sumário do sumário apresentado aqui. E você tem livre fala, e você com certeza tem os seus pontinhos preparados, mas mesmo assim eu gostaria primeiro de lhe apresentar. Então, Ana Luísa é economista, e coordenadora geral de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, então do Ministério do Paulo Guedes, mencionado há pouco pelo Braulio. Então, você, obviamente, tem agora essa enorme tarefa de enverdecer a economia política do país. Só isso. Então, eu queria que você tocasse nessas provocações do Braulio, mas de ponto de partida, ou então para fechar depois, um ponto que me interessa particularmente, justamente em épocas que a gente tem poucos recursos, é como que a gente trata essa questão dos subsídios já existentes, que são
que, na verdade, não têm um efeito necessariamente positivo no meio ambiente. Ou seja, subsídios que têm uma razão provavelmente muito legítima, histórica, né? Provavelmente social, por exemplo, subsídios na agricultura, mas onde tem a necessidade, digamos, de direcionar para uma transformação. Então, não sei se tem como refletir sobre esse ponto em particular. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Obrigada por todos que permaneceram até o fim do dia, foi bastante intenso. Em primeiro lugar, agradecer o convite de estar aqui hoje. Para nós, lá do Ministério, é muito importante a gente manter a nossa agenda. Muitos de vocês conheciam o Aloysio Mello, que foi, desde sempre, o coordenador desta área. Agora, ele está em um novo desafio no BID, né? Já resumindo, para todo mundo perguntou. Ele está no BID, lá em Washington, e fiquei a cargo dessa função muito nobre, muito importante, de manter a chama ali da política ambiental, de tudo que a gente aprendeu esses anos todos e trazer isso para os novos dirigentes que têm chegado no Ministério, com um conhecimento muito, a gente vê que é muito disperso, a gente não tem, nos últimos anos a gente teve uma série de alterações de dirigentes e o nível de conhecimento sobre temas ambientais tem variado bastante. Então, cabe a nós manter esse conhecimento, esse legado. Eu mesma fui uma das capacitadas pelo TIB, encontrei que várias pessoas que participaram dessas atividades comigo. Desde 2012, já estou aqui participando das atividades, acompanhei esse projeto durante todos esses anos. Eu queria parabenizar toda a equipe que participou desse trabalho. O que a gente tem visto? Primeiro, um comentário geral, né? O que a gente tem visto é que, neste governo, quais são as demandas? Nós temos sido demandados a apresentar ações práticas. A gente vê que a gente já conseguiu acumular um conhecimento bastante embasado, bastante fundamentado em uma série de ações que foram propostas, inclusive estão aqui nesse sumário, que eu achei bem pertinente. Tem muitas ações que, inclusive, estão ali na nossa agenda de curto prazo, principalmente aquelas relacionadas ao CDE, à PIV. Então, está tudo aqui no nosso radar, com certeza. E o que a gente precisa agora é realmente transformar esses estudos e todas essas iniciativas que a gente começou em coisas acabativas, né? Como é que a gente transforma isso em ações concretas? Como é que a gente transforma isso em leis, decretos, normas, regulações, linhas de crédito, políticas públicas, né? Então, esse é o grande desafio. E o mote, né, o lema que o nosso chefes lá tem trazido é como é que a gente pode transformar isso tudo, esse potencial de biodiversidade, de ecossistemas, de tanta riqueza, em negócios ambientais. Eu acho que muitos de vocês já devem ter várias ideias sobre como fazer isso. A gente sabe que isso é uma linguagem que atrai várias das pessoas que participaram aqui do projeto do TIB, o pessoal das indústrias, o pessoal das empresas, a gente buscar parcerias para poder buscar geração de negócios. Então, por isso que é importante a gente já ter tido esse trabalho prévio de identificar os serviços ecossistêmicos, onde estão nossas fragilidades, onde a gente precisa realmente se mover para que a gente possa gerar um crescimento, aproveitando as oportunidades que a gente já identificou, e, com isso, trazer emprego, renda, receita, PIB, tudo o que a gente está precisando. A gente também identifica... Esse documento eu vou levar lá para o Ministério, vou levar para o nosso subsecretário, para que ele leve também para o secretário, porque a gente entende que esse tipo de mensagem tem que chegar lá no topo. Tem algumas frases bem interessantes no trabalho, né, falando justamente disso, de como a gente precisa alinhar esses interesses, e a gente tem aproveitado a discussão da entrada do Brasil na OCDE, a gente vê como uma oportunidade para que a política e gestão ambiental entrem nos mais altos níveis de decisão, porque todos esses temas ambientais são muito caros à OCDE, são requisitos que o país tem que cumprir, e, com isso, a gente pode trazer as melhores práticas de governança para a política pública ambiental, que a gente vê que tem muitas pessoas boas, e o que falta, muitas vezes, é um trabalho até nosso, interno, de coordenação, principalmente, de a gente realmente ter deixa eu ver se está todo mundo me ouvindo, para a gente realmente poder compartilhar experiências e também compartilhar decisões e poder traçar planos juntos.
e, com isso, a gente poder trazer maior eficiência para as nossas políticas públicas. Além disso, a gente tem que trazer essa convergência, como foi pedido aqui pelo Anselmo, essa discussão dos subsídios. A gente tem uma área lá no Ministério que trabalha com a avaliação, tem se dedicado, foi criada agora na última alteração de Ministério, dedicada a fazer avaliação de políticas públicas, mas assim num sentido bem amplo, né? A gente entende que quando a restrição orçamentária está se tornando um problema real, é uma oportunidade para a gente trazer isso à mesa e identificar os ganhos e perdas, né, que estão associadas a essas políticas. A gente já teve alguns relatórios que foram gerados para a lei de informática e outros. Teve um grande, foi feito para o negócio do ProUni também. Então, assim, existe abertura no Ministério, sim, para a gente trazer esses temas. O que a gente vê é que, muitas vezes, o conhecimento está compartimentado, né? A gente tem alguns focos no Ministério, que agora ele se tornou uma grande estrutura, que, inclusive, a gente tem esse trabalho de tentar coordenar, que agora a gente reúne tudo que tinha no Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, MIDIC, e alguns outros ministérios que não estavam tão ligados a essa pauta ambiental. Mas a gente tem grandes parceiros dentro do Ministério. Então, a gente, de certa forma, já tem uma grande equipe ali dentro, que precisa se coordenar para levar as mensagens para os seus respectivos secretários especiais, para que isso chegue realmente lá em cima, trazendo a agenda ambiental e trazendo tudo que já foi feito no passado, transformar em ações práticas. Então, assim, eu conto com o apoio de vocês, espero que vocês nos ajudem, que o TIB possa trazer algumas mensagens importantes sobre isso, para que a gente possa realmente traduzir isso em políticas públicas. A gente participa, como Ministério, já há muitos anos, do acompanhamento de políticas ambientais, de diversos fundos, vários fundos que foram mencionados hoje, fundo de repassão de benefícios, fundo do clima e tudo. Então, a gente tem ali um conhecimento já acumulado sobre como funciona, quais são os desafios, o que a gente poderia melhorar. Então, a gente tem essa esperança de ter a partir de agora, né, uma interação ainda maior com o Ministério do Meio Ambiente. Aproveito que o secretário está aqui, para a gente buscar essa sinergia, trazer que o Ministério da Economia tem esse olhar, a gente traz o olhar de política pública com viés econômico, de eficiência, para a política ambiental, e, ao mesmo tempo, faz essa ponte, trazendo o olhar ambiental para as políticas públicas que são definidas no Ministério da Fazenda. Por isso que é importante a gente estar ali fazendo esse meio de campo, né? E, mais uma vez, obrigada. Não sei se consegui tratar de tudo, mas ainda vou ficar por aqui, se vocês também quiserem conversar, tem algumas pessoas que pediram. E muito obrigada. Até a próxima. Somos nós que agradecemos, Ana Luísa. É uma pauta não tão simples. Muito obrigado. Eu acho que é bem interessante e é bom que tenha essa visão dentro do Ministério da Economia e, com certeza, vai ter muito apoiadores para ações concretas. Desculpe, eu cabo. Eu vou fazer um pulo agora e dar a palavra para o Fábio, porque ele tem um voo que está saindo e a gente vai tentar dar a oportunidade para ele primeiro. Fábio, você tem a chance, a sorte que o Braulio não fez tantas provocações em relação à academia. Eu acho que, quem sabe, alguma solidariedade aí. Mas deixa, então, eu tentar fazer uma. É a questão... Bom, o Fábio, né, vocês conhecem provavelmente, é engenheiro florestal, representante da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, né? Ou seja, ele não apenas pesquisa, mas é bastante ativa na academia, na sociedade civil, observando políticas públicas e fazendo propostas importantes. Então, a minha dúvida é um pouco, precisamos ainda de pesquisa? Será que é isso o nosso problema? Aquela questão da sardinha, mencionado por Braulio, que foi onde a gestão pesqueira levou à sobrepesca,
tem N outros exemplos onde a gente conhece os estoques, a gente sabe o que fazer, a gente sabe como proteger, a gente conhece as regras do defeso que teriam que ser mantidos, a gente tem os barcos, inclusive o recurso para fazer isso, mas é alguma outra coisa mais complexa porque não acontece. Ou seja, qual o papel da ciência, da pesquisa nisso tudo? Anselmo, muito obrigado pela sua colocação. Eu sou muito grato aos organizadores por esse convite, é uma imensa honra estar aqui. Eu queria desde já também agradecer a GIZ por todo o apoio que ela vem dando à nossa plataforma de biodiversidade. E a sua pergunta é uma pergunta difícil, é uma das perguntas que a gente vem tratando na nossa plataforma de biodiversidade também. Eu acho que eu posso te dizer que falta pesquisa ainda, sim. Eu não acho que a ciência ela oriente toda a decisão política e prática, mas ela tem uma interface importante com essa frente de tomada de decisão. E eu acho que a gente pode ser mais colaborativo do lado da ciência e da academia. Para dar uma ideia para vocês, em termos de alguns estudos que a gente fez no âmbito dessa plataforma de biodiversidade que a GIZ apoia, o CNPq, outros atores governamentais, durante os últimos 15 anos, a produção científica em serviços ecossistêmicos no Brasil deu um salto gigantesco, comparável ao que aconteceu nos Estados Unidos e na China. Entretanto, quando a gente olha essa literatura, olhando essa palavra-chave, serviços ecossistêmicos, ecosystem services, o que a gente detecta é que muito dessa produção científica, na verdade, está medindo a biodiversidade e assume que a biodiversidade presta um conjunto de serviços sem medi-lo. Então, a gente vem falando sobre serviços ecossistêmicos, mas a gente não vem medindo na frequência que a gente deveria medir. E o Braulio, mais cedo, aliás, meu querido professor, saudade das minhas aulas lá da UNB, o Braulio mostrou para a gente um diagrama que é o arcabouço teórico do IPBES, da Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos das Nações Unidas. E esse arcabouço é um monte de setas e caixas, ele é meio complexo, mas basicamente o que ele mostra é que a biodiversidade se conecta com o bem-estar das pessoas através dos serviços ecossistêmicos. Então, o serviço ecossistêmico é um conceito cola, diria o filósofo e matemático argentino Mário Bunge. É um conceito que liga coisas que vêm sendo historicamente tratadas de maneira separada pela ciência. Então, há quase que um abismo entre a ciência natural e a ciência social, no Brasil e no mundo ainda. E a gente precisa de conceitos cola, como os serviços ecossistêmicos, para ligar essas duas coisas que andam separadas. Aliás, elas andam separadas desde a modernidade, desde de Descartes, Newton e de Galileu. A ciência andou de maneira tal a se especializar, que foi super importante para vários dos avanços que a gente tem. Mas hoje já está bem claro, desde os primeiros pós-modernos, começaram a falar isso nos anos 70, que para a gente lidar com os desafios do clima, da biodiversidade, os grandes desafios humanitários que a gente tem hoje pela frente, a gente precisa fazer esse reencontro entre o ser humano e a natureza, que andam aí há pelo menos 500 anos separados. E, para esse fim, o conceito de serviço ecossistêmico é muito importante. Aí, esse número me chama a atenção. Cerca de 80% dessa volumosa produção científica brasileira que fala sobre serviços ecossistêmicos, na verdade, não mediu o serviço ecossistêmico. E mais disso, apenas 2% menciona o bem-estar humano. Então, a nossa pesquisa sobre biodiversidade, ela está ainda em grande parte separada da pesquisa sobre serviço ecossistêmico, que, por sua vez, está separada da pesquisa social sobre o bem-estar das pessoas. Essa, para mim, é a grande contribuição que a ciência pode dar no Brasil hoje. A gente precisa juntar essas coisas. E, para isso, é necessário, a meu ver, políticas científicas que induzam esse tipo de ação. A nossa política científica, de um modo geral, historicamente, ela é uma política de balcão, que os pesquisadores pedem recursos para as suas pesquisas, recebem e executam, e eu acho que determinadas coisas que têm um valor estratégico para o país precisam ser induzidas. E isso, a meu ver, é uma delas. É muito difícil para a gente que foi formado na escola de especialistas dar um passo ao lado, no laboratório ao lado, e conversar com os nossos colegas que têm outra especialidade. Isso que é fantástico ver essa equipe aqui, rever
queridos amigos desse grupo do TIB, que esses são pesquisadores inter e transdisciplinares por natureza. E eu acho que, para tratar dessa temática, que é uma temática tão complexa, a gente precisa não só começar a se arriscar a trabalhar nesse sentido, e são pesquisas difíceis, pesquisas de risco, como a gente precisa formar uma nova geração a atuar nessas fronteiras inter e transdisciplinares. Então, dessa maneira, eu acho que ainda tem um espaço para a ciência, sim. Não é só a ciência que vai resolver os problemas. Eu acho que, na situação que o planeta se enfiou, todo tipo de conhecimento é válido. O conhecimento indígena é imprescindível. A arte vai ajudar muito a gente também a encontrar soluções. A ciência tem que ter esse posicionamento de conversar com outras formas de conhecimento, com outras cosmovisões, inclusive, para que a gente possa dar esse salto de qualidade. Então, eu diria que, nesse processo de transformação do Brasil e do mundo que a gente precisa viver, a ciência, a meu ver, é um operário a mais, ao lado de vários outros que podem trazer essas soluções. Lembrando sempre que o serviço ecossistêmico, ou seja, o nome que a gente queira dar a ele, natureza, contribuição da natureza para as pessoas, o nome que a gente queira dar, ele é um conceito cola, e conceitos cola são importantíssimos para a gente dar os grandes saltos científicos e, portanto, os grandes saltos que a humanidade precisa e hoje em dia merece. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Fábio. Eu queria agora passar a palavra para a Marina, que eu acho que eu nem preciso apresentar muito. Ela é economista também, presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, né? Desde 2010. Antes, ela trabalhou já no Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e trabalhou em nível internacional em várias iniciativas, por exemplo, sobre a precificação de carbono, né? Então, Marina, eu acho que Braulio te deu muitas coisas para comentar, mas uma coisa que me interessa por curiosidade própria é qual é o apetite do setor privado, fora dos agentes tipo Natura, Beraca, que a gente já sabe que eles estão do nosso lado, mas qual é o apetite, em geral, do setor privado de entrar nessa agenda? E, comparado com a agenda climática, qual é, para você, mais difícil de vender? A climática ou a biodiversidade? Obrigada, Anselmo. Obrigadíssima pelo convite. Um prazer estar aqui. E eu já começo concordando aí com o Fábio de que, realmente, a gente precisa de ter um corpo interdisciplinar aqui para que essa agenda possa avançar. Eu acho boa a sua pergunta, né? Eu tenho um histórico todo em mudança do clima, já fui negociadora em clima, e eu participei, não como presidente do CEBEDES, da COP que teve em Curitiba, em 2006, quando o setor privado, o CEBEDES capitaneou o esforço do setor privado naquela época, sempre participou das COPs de clima e de biodiversidade há muito tempo, bem antes da minha chegada. Mas foi quando o setor privado começou a entrar nessa discussão, e ainda era muito pouco, né? Essa discussão da biodiversidade não conversa bem com a questão, com o setor privado, não conversava naquela época. Então, você tinha alguns nichos, mas você tinha uma dificuldade de traduzir isso, né? Uma dificuldade que, quando a gente vê o clima, por exemplo, eu posso falar um pouco do histórico do que a gente fez, e o que foi feito a nível global também. O CEBEDES, ele faz parte de uma rede global chamada World Business Council for Sustainable Development, está presente em 36 países. Aqui no Brasil, a gente representa 60 grandes grupos empresariais, responsável por 45% do PIB. Então, assim, são grandes empresas, grandes grupos, que tem Natura, tem outros tantos grupos empresariais, Boticário, outros tantos que se beneficiam diretamente da biodiversidade ou indiretamente. Mas eu acho que tem uma dificuldade, que eu acho que a mudança do clima já está um passinho na frente, né? A gente conseguiu, sobretudo, padronizar algumas medidas, então, e aí o World Business, o CEBEDES foi importante para isso, porque o business, o setor empresariado, ele precisa de estar medindo para o seu planejamento. Ele não pode... Claro que você pode fazer análises qualitativas, mas você tem que estar medindo o impacto, né?
E a gente fez algumas experiências no CEBEDES, uma das ferramentas que a gente fez, porque Natura, Coca-Cola e várias dessas empresas estavam querendo medir um pouquinho na área da Amazônia qual era o impacto da biodiversidade nos negócios e o contrário também, dos negócios na biodiversidade. Então, qual era esse impacto? Como é que eu meço isso? Como é que eu mensuro isso? Como é que eu valoro isso? E foi feito, né, não faz tanto tempo assim. Então, a dificuldade ainda de padronizar, a gente padronizou no caso de mudança do clima, hoje a ferramenta que já era mais utilizada, mas que hoje é padronizada, é o GHG Protocolo. Antes existiam várias ferramentas, essa aí foi a ferramenta que a gente alavancou. Então, esses entendimentos, essas buscas de consenso para que você possa avançar no tema são fundamentais. Tem uma maior dificuldade quando você fala de biodiversidade, né? Quando você fala de instrumentos financeiros dentro da biodiversidade. Mas eu acho que tem um caminho a ser trilhado aí, inclusive fazendo essa ligação que o Braulio falou, que você coloca aí, né, com a água, que você coloca com o clima. Então, como é que você põe essa interdependência que existe entre todos esses setores? Eu acho que é um grande desafio, sem dúvida nenhuma. O desafio maior, quando a gente fala de sustentabilidade, só é maior o desafio de analisar a biodiversidade, o desafio social, como é que a gente traduz isso dentro do business. Esse ainda é uma dificuldade maior. Mas a biodiversidade, ainda mais num país como o Brasil, o Braulio fez algumas sugestões, aí, algumas provocações, eu acho que a gente tem alguns caminhos que a gente tem que trilhar. Um deles, eu acho que se a gente temos 2 representantes do governo aqui, o caminho de que país a gente está querendo, né? O Braulio começou a fala dele falando que se tem um ganho que a gente tem é a biodiversidade. Somos um país mega diverso com uma riqueza enorme. Agora, como é que a gente traduz essa riqueza que a gente tem, né? Então, qual é o projeto de país que a gente faz? Será que a gente vai trilhar o mesmo caminho que outros países fizeram na indústria 4.0? Ou será que a bioeconomia é o diferencial que a gente pode ser competitivo? Se a gente tem que incorporar isso como um projeto de país. Então, eu acho que ligar a um projeto de país, a uma visão de longo prazo, com tomadores de decisão, né? E isso ser sedimentado é fundamental. Então, a gente vai fazer o Visão 2050, a gente lançou na Rio+20, em 2012, o Visão 2050 do Brasil. A gente está reeditando isso agora, vamos terminar no ano que vem. E eu convido a todos aí, e vamos incorporar também esses insumos que a gente tem aqui, para a gente estar colocando. Eu acho a bioeconomia algo que você pode traduzir, que você pode estar segmentando dentro do setor privado essa questão. Né? Biomassa e várias outras questões aí que a gente tem. A precificação de carbono, que é um outro item que o Anselmo colocou, a gente tem uma proposta de precificação de carbono que a gente levou para o secretário especial da Costa, né? A gente está conversei com o ministro Salles. Essa proposta de mercado de carbono inclui 13 setores do Brasil, a gente conversou com cada um deles, e é curioso porque são os regulados pedindo para ser regulado, então eu acho que isso facilita aí para o governo, mas a gente destinou 50% desse mercado nacional para o offset de floresta, porque esse é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Então, assim, eu vejo um grande avanço nessa agenda, então, fora uma proposta que está contemplando florestas e que, portanto, valora essa floresta, ajuda o combate no desmatamento, mas a gente teve também, o CEBEDES é fundador, eu participo do grupo estratégico da Coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura. Então, eu acho que na biodiversidade tinha que ser feito alguma coisa com a alta liderança, foi assim que começou a Coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura, a alta liderança junto, né, naquele caso foi Fibria, Natura e membros da sociedade civil, que falaram assim, bom, está às vésperas do Acordo de Paris, a gente tem que estar colocando a questão de floresta e de agricultura dentro do Acordo de Paris, e na época era impeachment da Dilma, uma confusão grande. Como é que a sociedade fala para o governo que é isso que a gente quer? Então, eu acho que também uma convocação, né, um projeto onde a sociedade também se junta, setor empresariado, mas também representantes importantes da sociedade, para buscar um consenso, que é isso a grande vantagem da coalizão, buscar um consenso para a gente trilhar um caminho juntos. E eu acho que simplificar.
né? A gente está aqui e é difícil entender essa linguagem. Eu acho, se tem um ensinamento que eu vejo na questão do clima, que está dando certo, títulos verdes, né? Antes a gente falava em adicionalidade do mecanismo de desenvolvimento limpo, uma conta dificílima, mas a gente hoje fala em títulos verdes, tudo que pode ganhar escala mais rapidamente, tudo que a gente pode estar simplificando, eu acho que a gente tem que simplificar, e a gente faz isso com consenso. Então, se não fica meia dúzia de pessoas que são donos da verdade, mas que não se comunicam, que não integram uma agenda. Então, é necessário esse esforço, e eu considero que o TIB foi já um caminho para isso, né? As próximas metas que vão ser feitas no ano que vem, lá em Pequim, eu acho que é uma outra chance da gente já estar falando em alguma coisa que já foi implementada também. É um outro esforço que a gente pode fazer aqui juntos, Anselmo. Obrigada. Obrigado, Marina. Isso realmente é um assunto que, durante todo o dia, sempre apareceu de novo, a questão da comunicação, as imagens que a gente tem que usar. Ainda bem que tem muitos comunicadores na sala que vão nos ajudar nessa agenda. Agora eu vou passar a palavra para a Regina Cavini. Ela é economista também, temos muitos economistas hoje nessa mesa. Ela é Senior Officer de Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente aqui no Brasil, onde ela coordena o projeto no país na área de mudanças climáticas, biodiversidade, químicos, cidades sustentáveis. Ela também já trabalhou no WWF, já trabalhou no governo também, tem vasta experiência. E eu acho que isso combina também, porque vai ser a última análise sua de ver um pouco o histórico do TIB, quem sabe para onde a gente vai com essa iniciativa TIB global, regional, local, todas elas. Obrigado. Alô? Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a GIZ, a CNI e o Ministério do Meio Ambiente por ter convidado a ONU Meio Ambiente para estar nessa mesa. Cumprimentando o secretário Eduardo Camerini, eu cumprimento os demais membros da mesa. Gostaria, então, não foi combinado, eu fiz uma fala sobre o histórico do TIB, e agora me veio essa pergunta, incrível! Então, a gente está num bom caminho. É o seguinte, gente, o TIB, né, lá em 2008, e isso é legal, talvez, falar para as pessoas que são mais jovens, né, que não são assim já nessa estrada longa da sustentabilidade como a gente, mas lá em 2008 o Pavan Sukhdev, liderando um grupo de especialistas e organizações, ele desenvolveu uma abordagem inclusiva, né, que inclui economia, ecossistemas e biodiversidade. O resultado desse estudo foi levado para segmento de alto nível da 9ª Conferência das Partes da Convenção de Diversidade Biológica, a COP9, em Bonn, e foi muito bem recebido. Então, a iniciativa TIB, né, que começou nesse momento, vamos dizer assim, inclusive com a participação de brasileiros aqui que também contribuíram, a gente chama isso de fase 1. Né? A fase 1 do TIB foi esse Interim Report, que começou a esboçar os primeiros passos do TIB. Quantos minutos eu tenho? 7 minutos. Bom, então, aí, numa segunda fase, né, produzindo uma série de publicações importantes, com base naquele estudo inicial, foi feita na COP10 de Nagoya, uma outra proposta de vários estudos sobre a formulação do TIB, o TIB, política local e regional, que eu acredito que é da onde o nosso TIB, que a gente está hoje apresentando aqui, vendo esses resultados maravilhosos, da onde ele surgiu, e o TIB Negócios também. Então, a gente tem, assim, uma segunda fase bem marcada com o aperfeiçoamento dos arcabouços, dos frameworks de abordagem TIB. E agora, a gente, da iniciativa global, a gente considera que a gente está numa terceira fase do TIB. E essa terceira fase é impulsionada por esses vários relatórios e estudos, e pela crescente demanda da rede de parceiros, a gente está trabalhando muito com uma questão de projetos de países e setores biomas. Né? Então, hoje, a iniciativa TIB Global ela tem essas duas frentes de atuação. Então, sobre os países, a iniciativa TIB teve que atender a pedidos de vários governos, tanto no ponto de vista da capacitação, de material de orientação, workshops, conhecimento técnico. E, hoje, a gente tem mais de 20 países, né, que estão aplicando a metodologia TIB, e a gente espera que o Brasil, depois desses resultados incríveis que a gente viu ao longo do dia, possa também continuar na aplicação da metodologia. E, em setores e biomas,
principalmente do ponto de vista de setores. Eu não sei se vocês sabem, o ano passado foi lançado o TIB AgriFood, em 2018, com uma abordagem específica para o setor da produção de alimentos. E eu acho que o TIB AgriFood para o Brasil é bastante interessante, mesmo porque a gente tem esse desafio enorme de aperfeiçoar as nossas leis, os nossos instrumentos que conservem biodiversidade e produção, principalmente no setor do agronegócio. Bom, então, assim, a gente tem hoje, no TIB global, a gente tem uma equipe grande em Genebra, inclusive, a gente tem o professor Peter May, que participa do Advisory Group da Iniciativa Global. A gente tem agora, recentemente, desde janeiro, trabalhando com a gente o Márcio Selva, que é o nosso ponto focal TIB, que está aqui com a gente, nesse momento. E a gente vê, na verdade, assim, em termos de desafios, né, a questão... óbvio, né? Como é que a gente vai levar esse conhecimento para a menor unidade territorial administrativa deste nosso país, que são os municípios, né? Então, eu estou muito inspirada por esse trabalho com os municípios, porque a gente tem um outro projeto que chama Elaboração dos Planos Locais de Biodiversidade, que a gente trabalha com implementação dos planos municipais de Mata Atlântica. E a gente está trabalhando com vários parceiros, inclusive a nossa consultora Mariana está aqui com a gente nesse momento, e a gente conseguiu fazer um feito que eu acho muito legal, que nós conseguimos capacitar, em quase 2 anos, 2.360 pessoas, técnicos, ávidos por conhecimento na área de gestão ambiental municipal, em que a gente conseguiu, quando você implementa o plano de Mata Atlântica, municipal de Mata Atlântica, você tem que definir áreas prioritárias para conservação, e, geralmente, isso é feito pelos conselhos municipais de Mata Atlântica, o que é bastante interessante também. Por quê? Porque os conselhos eles são formados por vários representantes da sociedade daquele município. Então, a gente acaba criando o fortalecimento da gestão ambiental. E, nessa discussão toda, que antes a gente estava discutindo esses planos, de 1.260 municípios, diga-se de passagem, a gente viu que a gente pode usar o TIB. Né? Assim, ao invés da gente só identificar as áreas, os territórios de conservação, as áreas de remanescente, as áreas de recarga, ou as áreas de produção de água, a gente tem uma imensa riqueza que a gente pode passar a também qualificar e quantificar. Eu acho que a contribuição do Scarano foi ótima, quando ele disse que a gente não consegue ainda quantificar esses serviços e essas funcionalidades. Então, assim, para mim, o desafio... não sei quantos minutos eu tenho. Concluir. Então, eu vou concluir e acho o seguinte, mais um pouquinho para a gente fechar, falando do TIB AgriFood. Eu acho que a gente tem hoje um dia que eu espero que não seja triste. A gente tem tanta felicidade aqui hoje com a discussão do TIB, esse trabalho incrível, mas a gente sabe que está em votação no nosso Congresso a alteração do Código Florestal. Então, assim, são 5,6 milhões de CA que já foram feitos, e eu fico imaginando uma visão de futuro, se a gente conseguir manter, eu espero que a gente vai manter essa lei, porque já tem muita gente que entendeu a importância da manutenção da área de reserva legal e APP, como é que o TIB pode ajudar a valorizar, valorar, mostrar essa incrível riqueza que a gente tem no país, aliada à produção de alimentos, que a gente é muito bom. É isso. Muito obrigado, Regina. Eu acho que isso foi bom. Agora, uma perspectiva histórica do TIB, né, nesse momento. Então, eu acho que a gente chegou ao final de um longo dia. Eu queria passar, obviamente, a palavra ainda para o senhor secretário, mas, antes disso, fazer, quem sabe, um agradecimento um pouco mais nível operacional para todos nós. Ou seja, bom, além de, mais uma vez, agradecer os nossos parceiros, depois de 7 anos no Tibete, eu acho que isso foi uma experiência absolutamente única, fantástica, e gostaria de continuar sempre trabalhando esse assunto e fazer de uma forma bem sucedida como foi essa parceria. Mas depois também fazer um agradecimento à nossa equipe da GIZ, que também estava junto aí, a Raquel, a Luciana, a Manuela, a Bruno. E rapidamente também agradecer todo mundo que ajudou nesse evento, e foram muitos. Primeiro, os nossos consultores de comunicação, Sandra, Thaís, Mariana, onde estão elas? Estão aqui ainda?
Um aplauso para elas. Aos estagiários, Jales, Natália e Hugo. A dupla não é de forró nem de nada, é Theo e Henrique, do estúdio Marujo, que fizeram o desenho gráfico de todas essas publicações do legado do projeto. A Central do Cerrado, que nos deu essas maravilhosas bolachas e tudo isso que estava lá fora, e ainda o coquetel. E, com isso, eu gostaria agora, para o encerramento, realmente passar a palavra para o nosso novo secretário e agradecer mais uma vez sua presença e participação nesse evento. Obrigado. Muito obrigado. Sim, vamos bater palmas. Bom, eu que agradeço o convite que me foi feito para estar aqui e falar que esses 7 anos de trabalho foi para gerar conhecimento. E conhecimento é uma coisa estranha, porque, se por um lado ele não ocupa espaço, né, a gente também não consegue voltar à forma anterior, depois que tem o conhecimento, né? Então, a gente passa a ser diferente. Então, como é que eu fico diferente se não mudou o espaço, né? Então, o próprio conhecimento precisa ser melhor conhecido. E eu vou falar algumas coisas aqui que vocês falam, mas como é que ele está sabendo essa história, né? Eu falei assim, na verdade é porque a Mariana me deu uma colinha aqui para eu fazer alguns comentários sobre o que aconteceu. E eu não vou ler, vou só pincelar alguma coisa e fazer um comentário. Mas é que, em primeiro lugar, ela colocou assim que o projeto não conseguiria alcançar tantos resultados, tantos diversos constados, se não tivesse tantos parceiros, né? Isso foi realmente muito importante, o papel estratégico de coordenar o projeto, trabalhar com parceiros de tantos setores, diferentes níveis, setor público, privado, né, e no setor de pesquisa. E esses espaços, ela falou, têm que ser mantidos e fortalecidos. Sim, perfeitamente. Serão mantidos e fortalecidos. Né? Os resultados mostram que o tema serviço ecossistema é um tema aglutinador. A gente viu até pelo ambiente familiar que aqui teve, né, de todo mundo estar trabalhando junto, gostando de estar junto, né? Isso foi muito bom. Compartilharmos desafios, ganhos, prioridades para a nova gestão. Os resultados são valiosos, tanto para o governo, quanto para as iniciativas privadas e todo mundo, e são efetivamente concretos. Elas foram atividades que tiveram começo, meio e fim, que é uma coisa rara, né, de a gente conseguir. Geralmente essas ideias ficam nas ideias e ficam, viaja-se na maionese, né, e não se chega a lugar nenhum, e aqui, ao contrário, houve uma conclusão, né? Aí ela escreveu assim, estamos entusiasmados com resultados provenientes, apoiando e como funcionam como laboratórios e tal, mas a gente efetivamente está entusiasmado, estamos entusiasmados, porque a gente eu peguei o bonde andando, né? Mas poxa, é um bonde bom, né? É um bonde VIP, um bonde que dá para fazer muita coisa, e é exatamente isso que a gente quer fazer. E aí não vi, mas soube da apresentação dos programas que estão sendo desenvolvidos no Paraná, no Distrito Federal, todos eles exemplos, cases, né? A doutora Marina também já me falou da cadeia de aquisição de material relativo a ecossistemas, viabilizando. Compra sustentada é a palavra, né? Estou ainda me adaptando a esse vocabulário, né? Mas são sempre coisas muito boas, e o principal foi saber que isso foi feito para a época dos grandes eventos, né? Mas que continuou. E isso, o principal é o continuar, né? E o próximo parágrafo seu, que você me deu a dica aqui, começa com continuar. Continuar os esforços para garantir a qualidade dessas ferramentas técnicas, lembrando que elas não são decisões, mas são ferramentas, né,
para que a gente use e faça um bom uso disso. Né? A continuidade desse esforço, dessa contabilidade verde, manutenção, ampliação de contas econômicas são fundamentais para garantir. E, obviamente, lembrar o que a doutora Regina falou, de que o Brasil é um país privilegiadíssimo. Né? 30% da riqueza de biodiversidade do mundo é nossa. E nós ainda estamos despertando para isso. O principal desse projeto do TIB foi criar uma massa crítica de pessoas com pensamento, com um nível de conhecimento bastante elevado, né, e harmonizado entre os diversos setores, para que a gente possa começar a trabalhar e desenvolver isso tudo. São sementes lançadas para a gente fazer florir e ecologicamente desenvolver todo o Brasil. O Brasil, basicamente, ele tem... Eu queria falar algumas outras coisas sobre conhecimento, para encerrar. O primeiro, que uma coisa que eu aprendi, e demorou para aprender na aeronáutica, foi dizerem que, me ensinaram que aprendizado é mudança de comportamento. Aí eu falei, o que quer dizer isso? Né? O que efetivamente quer dizer mudança de comportamento? Porque, na verdade, a gente sabe, por exemplo, posso citar um cardiologista que fuma. Alguém conhece? Médico cardiologista que fuma? Então, a gente conhece, né? Falei, mas espera aí, ele não é médico? Ele não sabe que cigarro faz mal? Né? Então, porque, na verdade, o aprendizado ele tem fases. Né? A primeira fase é quando você toma conhecimento do assunto. Eu estou familiarizado com o assunto, já ouvi falar. Né? O segundo é quando você começa realmente a estudar e aprofundar seus conhecimentos. Mas depois ainda tem mais fases, antes de realmente você dizer que aprendeu. A terceira fase chama-se concordância. Você tem que concordar com o assunto. É o caso do cardiologista que fuma, que ele ainda não chegou nessa fase. Né? Ele ainda não concorda. Ele acha que isso é publicação, é atividade, mas não é verdade. Mas aí ele passa por essa outra fase de concordar com o assunto e, finalmente, ele muda de comportamento, ele para de fumar. Né? Então, ele só pode dizer que aprendeu o assunto quando ele efetivamente muda de comportamento. Então, se tudo isso que a gente fez aqui, durante esses 7 anos, não alterar o comportamento, a gente não pode dizer que aprendeu. Né? A gente pode ter sido familiarizado com o assunto, a gente pode ter um conhecimento profundo sobre o assunto e podemos concordar com o assunto. Não, isso aqui não é papo bobagem, isso aqui é realmente importante. Mas, se a gente não mudar o comportamento, a gente não aprendeu. Né? E a gente espera fazer isso, mudar esse comportamento e realmente efetivar esse conhecimento. Né? O Brasil, nós somos muito bons para criar coisas. E nós somos muito fracos em dar continuidade às coisas que a gente cria. A gente cria, faz um alarde. Eu aprendi uma expressão chamada voo da galinha. Né? Já viram galinha voando? Quer dizer, ela decola, né? Ela faz um escarcéu, bagunça, levanta a poeira, faz um barulho, cacareja, sai e decola, e cai. 3 metros depois ela cai. Né? Então, é o voo da galinha. Então, a gente precisa combater essa nossa tendência natural de voar que nem galinha. Né? Não, é para voar mesmo. Decolou? Agora vai. Né? Então, nós estamos nessa fase, nesse momento. Nós conseguimos criar uma massa crítica de gente muito boa, gente muito dedicada, que está espalhada por diversos setores do Brasil e que agora vão voltar para suas entidades, organizações e vão multiplicar esse conhecimento, né? E que vão gerar uma mudança de comportamento de todo mundo, mudança de comportamento do governo, da indústria, da academia, né? E de todo mundo para a gente realmente decolar. É nesse sentido que eu queria, mais uma vez, parabenizar aos organizadores, aos apoiadores do curso,
né, do curso, do TIB, do projeto como um todo, né, da indústria, e de todo mundo que está aqui envolvido, que gastou seu tempo, esforço. Sei que o dia foi duro hoje, né, mas foi um prazer enorme começar o meu trabalho de secretário presenciando e participando desse evento tão importante e que representa uma expectativa das mais altas de todos nós para fazer o Brasil cair no rumo certo e decolar definitivamente. Muito obrigado a todos. Então, nós agradecemos a todos os presentes da mesa e convidamos para o coquetel de celebração do final do projeto. Muito obrigada.